sobre estimativa de custos fixos operacionais mensais. Estimativa dos custos fixos operacionais mensais, beleza? E eu já vou abrir aqui a nossa tela para a gente, então, dar início, visto que nós já somos 10 pessoas em sala de aula. Vamos lá. Beleza? Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Bacana. Então, olha só, quando eu falo de estimativa de custos fixos operacionais mensais, eu estou falando sobre o quê? Quanto eu vou gastar por mês dentro daquele processo de operação ali, entendeu? Simples assim, o próprio nome já diz tudo aqui, tá? E aí ele vai falar para a gente que como é e como fazer, ele vai falar que os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produção ou da quantidade vendida em determinado período. Olha, pensa sobre isso. Desculpa aí, pessoal. Cheguei tossindo pra caramba dessa viagem. Tomara que seja só uma tossezinha mesmo, não seja um coronga aí. Tudo bem. Vamos lá. Pensa comigo, o que é que eu posso, que eu vou fazer que não vai aumentar os meus custos? Ele vai falar para mim aqui, ó, que, por exemplo, em determinado mês, uma empresa sofre uma queda em suas vendas. Ainda assim, vai ter que pagar as despesas como aluguel, energia, salário, tá? Esses valores são fixos. Aí agora eu quero salientar uma coisa para vocês aqui. O que é que você quer salientar para a gente? Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. O que eu quero salientar para vocês é o seguinte, que a minha energia, hoje, em determinados produtos ou em determinados tipos de produção, ela pode ser considerada como um custo variável. Ah, professor, como assim? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela depende da energia elétrica para ela poder produzir determinada coisa, e se eu aumento a minha produção, o meu custo com energia vai aumentar, logicamente. Concordam comigo? Da mesma forma que quando o mês que eu produzo menos, a minha energia terá um custo menor. No entanto, os salários e o aluguel continuam fixos, tá? Aí eu posso colocar aqui energia, água, esse tipo de coisa, tá? Ó, ele vai falar para mim que esses valores são fixos porque os custos deles são fixos, tá? Porque são pagos normalmente independente do faturamento do negócio. Aí é que eu torno a frisar, depende. Como é que você faz, como é que você executa o pagamento dos seus colaboradores? Tá, você vai virar e falar assim, professor, os nossos funcionários aqui da minha empresa, eles recebem o salário mais a comissão. Sim, bacana. Aí você vai virar para mim e falar assim, então quer dizer que o salário ele vai ser também um custo variável? O recebimento desse indivíduo vai ser um custo variável? Vai aí essa pergunta para vocês, respondam para mim. O que é que vocês acham? Oi? Tem alguém aí? Já viraram para o canto? Não. Você acha que é variável, né, Matheus? Olha só. O salário em si, ele é fixo, tá? Porém, a comissão do que você vai pagar de produtividade, ou seja, pode se chamar produtividade, pode ter N nomes aí, né? Você pode tratar isso como custo variável. Vocês perceberam que lá atrás a gente falou sobre a questão do pagamento de comissão, plano de marketing, embalagem, essas questões aí entrando como custo variável? Então ele entraria nesse processo também. Porém, o salário continua sendo custo fixo. Me entenderam, gente? Quer saber por quê?
Como é que é registrado na carteira de trabalho desse indivíduo que recebe o salário mais a comissão, mais a produtividade da indústria? Geralmente é marcado somente o salário que ele recebe, tá? Ou então uma média de quanto ele vai receber durante o ano. Como assim? Ó, já se sabe que ele vai ter uma produtividade média de X% sobre o salário. Aí já se acrescenta aquele X% na folha de pagamento, ou seja, na sua carteira de trabalho. Beleza? Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Ó, aí ele vai passar para a gente aqui, né, o quadro abaixo do custo fixo, valores mensais de cada um. Procure ajustar o quadro de acordo com os tipos de despesa do seu empreendimento. Ó, quando a gente levanta os custos fixos, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Ou seja cauteloso. Já diz o ditado que o seguro morreu de velho, né? E ele morreu ainda, né? Por isso, trabalha sempre com uma margem de segurança na hora de você fazer estimativa de gasto, tá? Ó, sem perder a qualidade, procura reduzir ao máximo o custo fixo. Como assim? Adota prática para contribuir para a diminuição do desperdício da rotina do trabalho e também do retrabalho. Por exemplo, aqui em casa, eu sempre falo para os meus filhos uma coisa. Quando você faz bem feito, você faz uma vez só. Preste atenção nisso que eu estou falando para vocês. Você já prestou atenção se toda vez que você vai fazer alguma atividade que você faz ela meia boca e você apresenta para o professor te dá uma nota meia boca também? Pois é. Se você faz uma atividade bem feita, sua nota vai ser boa. Se você faz uma atividade meia boca, sua nota vai ser meia boca também. E se você faz alguma atividade que seja uma atividade que necessite ter um processo de qualidade a mais, vamos dizer assim, e você faz ele de qualquer jeito, você vai ter que refazer. Certo? E ele continua falando para a gente aqui, olha. O prolabore é a remuneração do dono pelo seu trabalho e deve ser considerado mensalmente como o quê? Como custo. Então, vocês já ouviram falar, tenho certeza disso, que, olha, você não pode fazer retirada de dinheiro da empresa nos primeiros 2 anos da empresa. E aí a pessoa fica pensando, pô, mas como é que eu vou viver? Vou ficar 2 anos sem te pegar dinheiro dessa empresa? Cara, você não vai tirar o lucro da empresa. Mas dentro da empresa, você tem que ter calculado lá quanto que é o seu salário para administrar aquela empresa. Entendeu? E é o chamado prolabore, tá? E aí você tem que considerar isso como custo fixo da empresa, sim, né? Ó, lembre-se de que, caso você não disponha de outra fonte de renda, o prolabore é que vai pagar seus compromissos pessoais. Não perca isso, não tire isso da sua mente, tá? Ó, não se esqueça também de relacionar o valor da depreciação mensal das máquinas e equipamentos, conforme a gente calculou anteriormente. Vocês se lembram que a gente falou na aula passada sobre a questão da depreciação? Não, né? Pois é. Coloquei lá no nosso Moodle, inclusive, uma tabela de depreciação que é calculada pela Receita Federal, tá? Como é que a Receita Federal calcula o fator de depreciação. Beleza? Vamos lá. Demonstrativo de resultado. O que é o demonstrativo de resultados? Olha, demonstrativo de resultado é aquelas informações que vai mostrar para a gente quais são as estimativas de faturamento, de custo fixo, né? E é possível aqui você prever o resultado da empresa, se ela vai ser realmente uma empresa que vai te trazer lucro ou uma empresa que vai te trazer prejuízo. Pessoal, então quer dizer que se no demonstrativo financeiro aqui, no demonstrativo de resultados, se eu perceber que a minha empresa está me dando prejuízo, significa que não adianta nem eu abrir a empresa? Não. Como assim, está louco? Eu vou entrar numa empresa para perder dinheiro? Preste atenção. Tudo tem um referencial. Tudo tem uma ótica. Tudo tem que ser observado. Se você entra no mercado e é a primeira vez que você está entrando naquele mercado, não existe nada naquele mercado ainda, você tem a possibilidade de começar com prejuízo sim, tá? Em ter que bancar o aluguel do seu bolso, em ter que bancar
salário dos funcionários do seu bolso, por um determinado tempo, até que a sua empresa caia na graça do teu público, entendeu? A partir daí você começa a ganhar dinheiro. Ah, professor, mas isso acontece? Acontece sim, tá? Pode pensar aí que vocês vão achar empresas que é possível fazer isso. Aí ele vai me trazer aqui como é que eu vou fazer essa demonstração de resultado aqui, tá? Na contabilidade, esse demonstrativo de resultados aqui, ele é chamado de DRE, demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, dentro do ano, tá? E todo final de ano, as empresas, preste atenção nisso, todo final de ano, as empresas são obrigadas a publicar em um jornal de circulação nacional ou um jornal de circulação regional o seu demonstrativo de receita anual, o seu DRE. Como assim, professor? Como é que eu nunca vi isso? Vocês já abriram em janeiro ou fevereiro o Diário Oficial da União? Se não, vocês abram lá, vocês vão ver os demonstrativos dessas receitas, tá? De todas as empresas, professor, das grandes empresas, elas fazem no Diário Oficial. As outras, elas fazem no jornal local, lá naquela faixa de classificado. Ah, professor, e quem lê isso? Quem lê isso? Só os curiosos, como eu, por exemplo, ou como outras pessoas aí, tá? Algumas empresas, por exemplo, elas fazem isso de que forma? De forma pública. Como assim? Você já não está sendo público? Sim, eu digo forma pública, por exemplo, a empresa tem um site, ela já demonstra lá como é que está sendo feito. Quer um exemplo claro disso? Abram ifto.edu.br. Vocês vão ver lá, vamos ver se a gente consegue ver mesmo, ifto.edu.br. Ele vai abrir aqui e vai mostrar para mim o seguinte, ó. Primeira coisa, ó, confira a execução financeira de 2021 até o mês de abril. Clique, acesse aqui e saiba mais, tá? Ele vai mostrar para a gente o que, ó, execução financeira, tá? Referente a janeiro e fevereiro, referente a abril, março e abril. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar para mim o quê? Uma planilha do Excel, tá? Vou abrir ela para a gente dar uma olhada aqui. Beleza? Ó, tudo que foi gasto nos meses de maio e abril. Onde, professor? No campus Colinas, no campus Pedro Afonso, no campus Avançado Lagoa da Confusão, no campus Formoso do Araguaia, no campus Reitoria. Ei, cadê os outros? Não sei, vamos achar eles aqui? Ó, estão para cá, ó. Ó, olha aqui, total com despesa de pessoal, tá? Com o que é isso? Com todas as empresas que foram contratadas, beleza? No Campus Palmas, tá tudo aqui também. Campus Araguatins, tá tudo aqui. Vamos dar uma de curioso? Vamos lá no final e vamos ver aqui, ó, o consolidado. Ó, aqui no consolidado ele vai falar para a gente que é o seguinte, ó, Campus Palmas empenhou 844 mil, liquidou 66 e pagou 47. O orçamento previsto dele é de 5 milhões e 900. E aí vai. Liquidado, pago, tá? Isso aqui é o total, tá? Isso aqui é o que está em funcionamento, isso aqui é da assistência estudantil. Beleza? Ó. Campos Palmas, quanto que empenhou de assistência estudantil? 562.400. Quanto que ele liquidou? Ou seja, quanto que ele pagou, que ele previu? Zero, nada, tá? Araguatins, ó, pagou quanto? 5.307. Paraíso, 3 mil e pouco. Araguaína, 43.200. Gurupi,
4 mil e pouco. Porto Nacional, 52 mil. Dianópolis, 3 mil. Aí vem Colinas, 57 mil. Pedro Afonso, 17. Entendeu? Entendeu, pessoal? Aqui, ó. Isso aqui é o demonstrativo de resultado do IFTO. Bacana? Vocês perceberam onde ele está? Ó, no site do IF. Beleza? Isso é o que eu falei para vocês, que as empresas têm que fazer. Fazendo isso, elas estão regulares com as receitas. Agora, a gente vai entrar num outro tópico muito, 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 muito interessante, tá? Que são os indicadores de viabilidade. Espera aí, professor. Que diabo é indicador de viabilidade? Quando eu falo de indicador de viabilidade, eu estou falando vai valer a pena ou não vai valer a pena. Bacana? Isso aqui vai variar, vai ser baseado em quê? Nas informações que a gente já teve até agora, né, de estimativas, e daqui para frente algumas continhas. Olha só, agora a gente vai entrar aqui com umas certas formulazinhas que são bacanas, sabe? Que vale a pena a gente se debruçar em cima delas, porque são muito importantes. E tão importantes que ela começa com o quê? Com ponto de equilíbrio. Vocês já viram falar sobre ponto de equilíbrio? O que é o ponto de equilíbrio? É o equilíbrio entre a despesa e receita, né? Certo e certo. Mas tem um complemento aí, Saulo. Diga aí. Olha só. O ponto de equilíbrio, você falou, é o equilíbrio entre a receita e a despesa, correto? Bacana, é isso mesmo. Só que a informação é, o ponto de equilíbrio é de onde equilibrou a minha receita e a minha despesa, e é de onde parte para eu começar a ter lucro. Entendeu? Alguns autores vão chamar o ponto de equilíbrio de ponto zero. Ou seja, eu entrei numa empresa negativo, certo? Eu tive só despesa. Aí eu faturei até chegar enquanto eu já gastei para manter aquela empresa, para montar, para deixar ela pronta, certo? A partir daqui eu tenho o quê? Lucro. Lucro. Entendeu? Perfeitamente. Bacana. E ele vai falar para a gente aqui, olha, que o ponto de equilíbrio representa o quanto sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos em um determinado período. Ó, beleza? Eu dei um exemplo de fazer o 100%, tá? Mas eu tenho, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, como é que eu vou fazer para me saber qual é o retorno que eu vou ter do investimento que eu tive. Bacana? Vamos lá. Aí, olha só, ele utiliza essas fórmulas aqui, a gente vai poder calcular o ponto de equilíbrio. E ele vai falar para mim que é o seguinte, ó, preste atenção. O meu ponto de equilíbrio, ele é o quê? É o meu custo fixo total, tá? Dividido pelo índice da margem de contribuição. Beleza? O índice da margem de contribuição é o quê? É a receita total menos o custo variável total dividido pela receita total. Então, vamos lá. O valor da margem de contribuição do custo fixo da receita total, ele pode ser encontrado dentro lá do demonstrativo de resultado, lá no quadro 5.12. Deixa eu ver se é esse quadro 5.12 mesmo. Aqui eu vou achar esses custos, tá vendo? Beleza. Então, vamos seguir um exemplo aqui. Olha, eu tenho uma receita total de 100 mil, tá? Em um determinado período. Ah, pode ser quanto? Pode ser um dia, tá? Minha empresa num dia faturou 70 mil, ou 100 mil. Eu tenho um custo variável total aqui de 70 mil reais, correto? Eu tenho um custo fixo nesse dia de 19.500 reais. Então, eu vou fazer minhas contas aqui, preste atenção. Ó,
O índice da margem de contribuição é o quê? É o receita total menos o custo variável total, certo? Então, ó, receita total menos o custo variável total, menos o custo variável total, beleza? Dividido por quem? Pela receita total, tá aqui, tá certo? Ó, né? Então, dividido por 100 mil. Significa que eu vou ter quanto? Ó, eu vou ter 0,30, certo? Beleza? Então, eu vou ver aqui meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio, ele fala para mim que o meu ponto de equilíbrio é o meu custo fixo total dividido pelo índice da minha margem de contribuição, tá? Quando eu falo em índice, gente, geralmente eu trabalho em percentual, tá? Beleza? Então, preste atenção. Só que aqui ele está falando em número exato, tá bom? Beleza. O meu ponto de equilíbrio é, então, o meu custo fixo total dividido pelo meu IMC, que é o índice de margem de contribuição. Beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, 19.500 dividido por 30, por 0,30, vai dar quanto? 65 mil. Ou seja, 65 mil é o meu ponto de equilíbrio. Ou seja, eu tenho aqui 65 mil reais que eu tenho de quê? De despesa, que é o meu ponto zero. O que passou de 65, eu tenho o quê? Lucro. Desculpa. Então você vai virar para mim e falar assim, professor, você não está louco? Não. Se eu falei ali que eu tenho uma receita total de 100, tenho um custo fixo de 19, tenho um custo variável de 70, então 70 mais 19 é 85. Esse é meu custo total. Gente, não se esqueça que nós precisamos seguir essas nossas fórmulas aqui, que é a receita total menos o custo variável total. Como é que é isso, professor? A receita total é tudo que eu recebo, correto? Eu vou diminuir do meu custo variável total, de quanto eu vou realmente gastar. Não entrou aqui o custo fixo, vocês perceberam? Tá? Por quê? Porque o meu custo fixo, ele entra aqui no ponto de equilíbrio. No meu INC, não entra custo fixo. Porque eu vou pegar, diminuir a minha receita total menos o custo do variável, dividir pela receita total e eu vou chegar no meu índice. Eu chegando no meu índice, eu vou dividir o índice, o custo fixo pelo índice. E aí eu vou chegar no resultado, que é o total de 65 mil reais é o meu ponto de equilíbrio. Peraí, então quer dizer que se eu recebo aqui uma receita de 100 mil total no dia, o meu ponto de equilíbrio é 65 mil, eu tenho 35 mil reais de lucro líquido no dia? É isso, pessoal? E aí? É isso ou não? O que é que vocês me dizem? Ó, isso quer dizer que é necessário que a empresa tenha uma receita total de 65 mil, aqui ele falou ao ano, nós trouxemos para o dia, né? Ao dia para cobrir os seus custos, tá? Ou seja, se eu receber aqui 65 mil por dia, eu já cobri meus custos daquele dia, o que passar dele é lucro, tá? O ponto de equilíbrio também pode ser calculado em unidades vendidas. Entretanto, para as empresas que trabalham com uma grande variedade de produtos e serviços, é recomendável que se calcule o ponto de equilíbrio em cima do faturamento, tá? Ah, peraí, professor, como é que é isso? Gente, olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês. Muitos anos atrás, eu tinha uma lanchonetezinha num posto de gasolina, lá no interior de Goiás, tá? Eu comprava da dona Judite, todo dia de manhãzinha, os salgadinhos para poder vender lá, certo? Não lembro mais em valor quanto que era, mas eu vou passar aqui para vocês terem um entendimento. Eu comprava da dona Judite o salgadinho
a R$ 1,50. Comprava dela, R$ 1,50. E vendia esse salgadinho, cada salgadinho, a R$ 3, certo? Então, quer dizer que eu tinha, dentro desse custo fixo aí, desse ponto de equilíbrio do salgadinho, eu tinha R$ 1,50 de lucro? Não. Por quê? Porque eu tinha que calcular quanto que eu gastava para ir lá buscar aquele salgadinho, quanto eu gastava de energia na minha estufa para me poder manter aquele salgadinho quente, quanto que eu gastava do meu tempo que estaria lá vendendo aquele salgadinho. Entenderam? Então, para me fazer o custo fixo, e eu fazia isso, eu fazia por peça. Eu tinha em torno de 30%, ou não sei se não, 25% de lucro em cada peça daquela, em cada salgadinho. Peraí, então, em cada 25 centavos, vou colocar 30 para ficar mais fácil a gente fazer a conta, né? Se o salgadinho era 1,50, você tinha 45 centavos de lucro líquido em cada salgadinho daquele? Sim, isso mesmo. Não, mas é canseira, não é? É canseira. Por isso, é bem mais fácil quando você tem, por exemplo, lanchonete, quando você tem alguma loja que vende variedades, você trabalhar no seu faturamento total, ao invés de você trabalhar por peça, tá? Entenderam? Beleza, que bom que vocês entenderam. Bom, eu estou entendendo que vocês estão entendendo, né? E aí ele vai falar para mim que é o seguinte, ó, concentre seus esforços para que o empreendimento ultrapasse o ponto de equilíbrio. Porque só vai ter lucro depois que passar do ponto de equilíbrio. Antes de chegar no ponto de equilíbrio, você não está tendo lucro não, tá? Você pode até estar... Você sabe o que acontece? Que muitas empresas, elas fecham pelo fato de que ela vai lá por muitas e muitas e muitas vezes, essa empresa, ela entra e faz, começa a produzir e o cara acha que ele está ganhando dinheiro, né? Vocês já viram assim, o cara começa bem na empresa, 60 dias o cara tá de carro novo, o cara tá comprando casa, tá comprando não sei o que e tal, 90 dias a empresa dele tá fechada? Porque o cara se esquece de fazer esse cálculo de ponto de equilíbrio. E muitos deles, pior que isso, ainda se esquecem que aquele dinheiro que ele pegou lá, aquele montante, não é dele. Que ele tem que pagar fornecedor, que ele tem que repor o estoque, né? Hoje quase não acontece isso, mas antigamente isso era muito, muito claro, né? Eu me lembro de um conhecido nosso que abriu uma vidraçaria, e ele abriu essa vidraçaria e com 60 dias o cara estava comprando uma caminhonete e tal, e aí ele foi falar com meu pai sobre isso, eu me lembro direitinho disso. Meu pai virou para ele e falou assim, eu não vou falar o nome dele, porque vai que de repente alguém conhece, né? Mas virou para ele e falou assim, fulano, preste atenção, não faça isso agora. Ah, mas é porque eu estou tendo tanto de lucro, não sei o que e tal. Meu pai virou para ele e falou assim, ó, já que você veio conversar comigo, vamos ver se você está tendo esse lucro mesmo? Pega lá suas notas fiscal de compra. Aí ele foi e pegou. Pega quanto é que você recebeu. Aí ele pegou. Meu pai fez as contas com ele lá, o cara continuou teimando, não, porque isso aí tá errado, que não sei o que e tal. Meu pai virou para ele e falou, olha, não se esqueça que você vai ter que repor seu estoque. Se você não tiver dinheiro para repor seu estoque, você não vai conseguir manter. Final das contas, 180 dias a empresa do cara estava indo à falência, tá? Por quê? Porque ele achou que todo o dinheiro que ele estava ganhando era dele, ele não tinha que pagar funcionário, que ele não tinha que pagar aluguel, que ele não tinha que pagar os custos fixos, água e energia, que ele não tinha que pagar reposição de estoque. Ele estava fechando a empresa. O que ele teve que fazer? Vender a caminhonete bonitona que ele comprou, né? Tomando um baita de um prejuízo, para que ele pudesse pagar o que ele tinha que pagar e começar nem do zero, do -1, porque ele começou com estoque bem menor, teve que demitir funcionário. Então, assim, a empresa dele, para não quebrar, né? O meu pai
orientou ele foi inteligente de acatar, depois de ter tomado uma surra, porque se tivesse ouvido primeiro não tinha tomado essa surra, né? A empresa funciona até hoje, mas essa empresa funciona até hoje, mas passou por um processo muito dolorido, que foi esse processo de quase quebrar, de ter que tomar um prejuízo grande no início, por uma falta de experiência, né? Então, vocês não vão tomar esse prejuízo quando vocês abrirem a empresa de vocês, porque vocês já vão saber e vão lembrar de mim. Ó, o Madison falou pra gente que a gente precisa fazer essas contas direitinho, porque senão esse negócio não vai dar certo, não. Entenderam o que eu tô falando? Professor, vai, mano. Pode falar. Isso pode entrar naquele caso que o senhor já comentou em aulas passadas de não tirar dinheiro da empresa nos primeiros 2 anos, né? Isso. Aí a questão... Esse dinheiro... Isso, exato. Porque, na verdade, o que acontece, Eliade? Nesses primeiros 2 anos, a gente entende que nesses primeiros 2 anos, dependendo da empresa, né? Dependendo da empresa é 5, tá? Mas dependendo da empresa, o que acontece? Esses 2 anos é o prazo que você leva para você constituir um capital de giro seguro, um estoque razoável, para que você possa, a partir daí, tirar aquele dinheiro não fazer falta na rotatividade da empresa. Entendeu? Então, quando você perceber que você já tem um estoque bom, que você já tem uma grana boa para poder pagar seus colaboradores por um determinado tempo, que você está tendo uma produção mensal que venha a atender a tudo aquilo que você precisa e que para sua manutenção, e aquele dinheiro ainda está sobrando, aí sim, aí você pode tirar aquele dinheiro ou pegar aquele dinheiro e reinvestir na empresa de uma outra forma, de ampliar a empresa, ou abrir uma filial, ou fazer qualquer coisa desse gênero. Entendeu? Sempre lembrando que o seu salário, Eliade, tem que estar contabilizado dentro do custo fixo da sua empresa, tá? Quando eu falo da retirada de dinheiro, é retirada do lucro. Não estou falando que você não pode tirar o dinheiro para sua sobrevivência, não. Na verdade, sim. Você não vai estar retirando dinheiro. A empresa vai estar pagando o profissional Eliabe para prestar aquele serviço. Entenderam, pessoal? Certinho. Bacana, então. Professor, Vai, Daniel. Eu não consegui entender como que 65 mil vai pagar, sendo que meu custo sendo 89 mil, né? Que é a somatória do custo fixo com o custo variável lá. Eu não consegui entender essa parte. Eu vou te explicar. Nós vamos voltar lá agora, cara. Gostei. Vamos lá. Olha aqui, presta atenção. Quando eu falei aqui, ó, eu falei do custo total, tá? Certo? Receita total. Eu vou pegar aqui, ó, primeiro, ele coloca, talvez o que deu um nozinho na cabeça é que esse ponto de equilíbrio aqui, essa fórmula, ela tem que estar abaixo dessa aqui. Eu tenho que fazer primeiro o índice de contribuição para depois eu fazer essa aqui, tá? Então, esqueça essa primeira fórmula. Vamos lá. Ó, eu vou calcular o meu índice de contribuição, de margem de contribuição, que eu vou chamar de IMC, tá? Que é como a gente chama com termos técnicos. A gente é o IMC, é o CMD, o CMD, CMV, tá? Eu vou pegar aqui, então, e vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar a minha margem de contribuição. Qual é a minha margem de contribuição? Lembre que eu estou calculando o índice, tá? Índice da margem de contribuição. A minha margem de contribuição, ela é o quê? Ela é a minha receita total, os 100 mil, tá? Menos o meu custo variável total, tá certo? Tá aqui, ó. Certo? Eu vou dividir a minha receita total. Deixa eu voltar lá para... E aí, Adelso, beleza, irmão? Aí você vai pegar aqui, ó. Pegou sua receita total, que é o 100 mil, que já está aqui também. Beleza? Você vai dividir esses 30 mil que vai sobrar por 100 mil, que vai dar 0,30. Beleza? Aí eu calculei o meu índice da margem de contribuição. Então, quer dizer que o meu índice da margem de contribuição é quanto? É 0,30. 30. No caso, 30%, né?
Se você entender 30%, quando eu jogar aqui, ó, e pegar aqui os 19.500, pega aí 19.500 e divide por 30% e vê se vai dar esses 65 mil. Vai dar também. Você pode chamar de 30%. Deu o mesmo valor aqui. Tá vendo? Porque quando eu falo em índice, geralmente eu falo em percentual, certo? Tá. Mas por que é que eu vou dividir o meu índice pelo meu custo total fixo? E não devia ser em cima da receita ou do meu... Não, presta atenção. O meu custo total, tá? Dentro do meu custo total fixo, vamos lá na tabela para a gente ver uma coisa. Aqui. Receita com vendas, tanto. Receita, margem de contribuição, custo total fixo, resultado da operação. Aí eu vou pegar esse quadro mesmo? Ou é o anterior? Não, esse aqui é o cálculo do meu... Da estimativa de custos fixos operacional. Bom, por lá dá para a gente continuar fazendo. Conseguiu entender aí, Daniel? Ou ainda ficou dúvida? Não, agora eu acho que eu consegui pegar, Tá. né? Eu sou O o mais percentual, né? a questão é simples, ó. Quando eu falo aqui, porque quando eles colocaram primeiro aquela fórmula lá, ela dá um nozinho na cabeça da gente, porque como é que eu vou calcular um índice aqui se eu não tenho esse índice ainda? Eu primeiro preciso calcular esse índice para depois eu chegar nessa primeira fórmula, né? Então, calculando o índice, que é o quê? Que é a margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? A minha receita total menos o meu custo variável total, tá? Ah, professor, então quer dizer que eu vou tirar o meu custo total variável daqui. Vai dar 30 aqui, né? Se você for fazer, vai chegar nesse valor aqui mesmo. Beleza? Vamos mandar então. Beleza, valeu, professor. Entendi. Bacana. Pessoal, já que o Adelso chegou, nós vamos passar só essa questão da lucratividade e a gente fecha aqui hoje, tá bom? Lucratividade, então, olha só. O que é e para que serve? A lucratividade, ela é um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas, tá? Que é o quê? É um dos principais indicadores econômicos da empresa, porque ele está relacionado à sua competitividade. Se a sua empresa possui, então, uma boa lucratividade, ela apresentará uma maior capacidade de competição. Concorda comigo? Então, quer dizer assim, se eu tenho uma lucratividade alta, significa que eu posso diminuir minha lucratividade para poder entrar com um custo mais baixo no mercado. Bacana? Ó, isso pode realizar investimentos em divulgação, diversificação dos produtos e serviços na aquisição de novos equipamentos. A fórmula da lucratividade é o quê? É o lucro líquido dividido pela receita total vezes 100, tá? Se eu tenho uma receita total de 100 mil, tenho um lucro líquido de 8 mil, eu vou dividir 8 por 100, eu vou ter 0,8, tá? Que vai dar o quê? Vezes 100 vai dar 8%. Isso quer dizer que sobre a receita total sobram 8 mil na forma de lucro, tá? Depois de pagas todas as despesas, impostos, indica que você tem uma lucratividade de 8% em cima do seu produto. Bacana? Pessoal, eu vou ter que... A gente finaliza aqui, tá? Eu retomo na próxima aula falando novamente sobre lucratividade, porque eu quero dar alguns exemplos a mais aqui para vocês sobre esse documento. Bacana? Tranquilo, professor. Beleza, professor. Então tá bom, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, até semana que vem.